Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz por tantos motivos. E agradecer o convite dos irmãos, esse casal precioso. Agradecer a Ana, ao Gustavo, pastor Gustavo. A Ana, eu conto para ela sempre essa história, que ela sempre foi uma referência na minha vida. Eu ia nos congressos do Diante do Trono, 2005, 2006, 2007, ia em praticamente todos lá, bem lá atrás. E eu lembro de uma vez eu estava lá no congresso e eu já tinha um trabalho com as prostitutas. Eu ministrei nas casas de prostituição durante muito tempo, resgatando, né, as prostitutas para o Senhor. Muitas delas foram resgatadas. E eu lembro que naquela multidão, no Mineirinho, eu gritava: Ana Paula! Eu queria mostrar para ela uma cartinha contando testemunho. E era uma multidão gigantesca, não tinha como chegar perto. Quantas? 20 mil pessoas. Eu conseguia sentar, tipo assim, sei lá, umas 20 fileiras, eu já me achava perto, porque era muito, muito. E eu lá gritava: Ana Paula! As minhas amigas morrem de rir de mim hoje disso. Você tem que falar isso para ela. Ela já sabe, eu já falei. E foi tão maravilhoso quando Deus nos aproximou. E eu louvo a Deus por isso, de ver que a essência permanece. Passados anos, né, com as mudanças que Deus tem feito, mas a glória do Senhor resplandece na tua vida e vai ser sempre assim. E glória a Deus por estarmos aqui. A gente passou 20 dias, a gente vai embora já essa semana. E sempre quando eu venho para cá é um grande privilégio e um grande presente do Senhor. Só que quando eu cheguei aqui nesse tempo, eu cheguei muito cansada, com alguns questionamentos. E se você tem passado um período de cansaço e o cansaço tem te feito questionar, não pense que isso é uma maldição. Talvez Deus está justamente permitindo que você enfrente, né, o cansaço para você promover mudanças na sua vida. E eu vim para cá com uma oração. Eu disse: Senhor, eu não quero ficar distraída nesse lugar. Apesar, né, de Orlando e aquela parte lá ser um lugar de muita distração, muitas vezes, e eu tenho uma criança que eu quero também dar atenção, eu falei: Senhor, liga o meu espírito ao teu, me deixa ficar com os meus olhos fixos em ti nesse tempo. E eu tive sonhos muito específicos. Deus fala comigo muito através de sonhos. Eu já falei isso algumas vezes. Quem é que é aluna do Casa de Isabel? Deus abençoe você. E elas já sabem disso. Eu tenho uma mentoria online que é linda. É o Casa de Isabel, que está retratada aqui nesse quadro hoje. E de mulheres que chegam para gestar os sonhos de Deus. E Deus tem feito coisas lindas. Mas, enfim. O meu avô e a minha avó eram pastores. E eles tinham um ministério lindo. E a minha avó tinha um chamado muito forte para sonhar. E ela sonhava coisas específicas. No primeiro sonho que eu tive aqui, eu sonhei que nosso Ministério Kids lá na igreja ia ter um evento. E Deus me deu uma palavra específica para o evento do Kids. E eu peguei e liguei para a líder do Kids quando eu acordei. E falei para ela: olha, eu tive um sonho, seria muito importante você fazer um ajuntamento com os voluntários do Kids. Porque eu sonhei assim, assim, assim. E acontecia isso no sonho. Assim, ninguém te falou? Eu falei: não. Então, é que amanhã vai ser esse ajuntamento. Eu falei, então o Senhor está falando. E ela assim: eu não tinha uma direção específica. E agora Deus deu a palavra. Só que no dia que eu sonhei com o Kids, eu tive um sonho. Acabou o Kids, começou outro sonho. Então eu falei: então, assim como esse é real, o próximo sonho que o Senhor me deu é tão real quanto o primeiro. Eu sonhei que eu estava aqui nos Estados Unidos e que tinha muitas mulheres ao meu redor, muitas. E o Senhor falava assim para mim: filha, eu estou te chamando para você treinar princesas, para você levantar princesas. Mas elas estavam com a boca fechada, como com esparadrapo, sabe? Quando aquele X de esparadrapo na boca. E o Senhor falava assim: e o treinamento começa tirando
a venda, né, tirando esse tapume dos lábios delas. O treinamento vai começar pela boca. Aí eu acordei, falei, meu Deus, eu acordei falando em línguas. Que forte isso. Então eu acredito que o Senhor vai providenciar um momento, um tempo, onde Ele vai estar levantando você, para que você assuma o seu posicionamento de filha, porque às vezes nós entendemos, nós até sabemos, mas nós não nos posicionamos como. E nós precisamos ser treinadas para estar nesse lugar. Isso eu estou falando para algumas pessoas aqui, eu já te chamei, e agora eu quero começar a te treinar, para te levar para esse lugar. Então, ore por isso. E eu creio que é para as mulheres que moram aqui, para as mulheres que são desse lugar. E o Senhor vai começar a levantar muitas de vocês e tirar da boca de vocês essa intimidação, tirar isso que está fechando, que está tapando a boca, que está impedindo a palavra profética de vir. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane Martinello, moro em Criciúma, Santa Catarina. Tem gente de Santa Catarina aqui? Criciúma! E Deus tem feito lá em Criciúma aquilo que só Deus pode fazer. Um dia a Ana Paula foi lá, em 2019, e ela disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Deus, Ele é capaz de transformar as nossas Nazarés. Então Deus tem feito algo lindo lá na Abba Pai Church. Sou casada há 26 anos. Já, graças a Deus, 26 anos de casada. E tenho uma filha de 22, que vai fazer 23, casada já, que eu estou só esperando os meus netos. E eu tenho uma de 11 anos, que tem sido uma bênção na nossa vida, um grande presente do Senhor. Eu queria trazer a palavra. Ontem eu até falei com a Ana, eu tenho uma palavra específica, mas eu vim no carro orando e o Telmo falou, está tão quieta, né? Esse trajeto tão gostoso, né? Essas estradas para dirigir que são tão boas. E o Senhor estava compartilhando comigo uma palavra e eu queria trazer essa palavra para você. Eu queria que você abrisse em Êxodo, no capítulo 31. Isso. Eu acredito que nessa manhã o Senhor vai produzir uma mudança tão grande que você vai dizer assim nos próximos anos, com algumas pessoas, você estava naquele culto aquela manhã? Lá de 2026, lá em julho, final de julho de 2026, você estava lá? O Senhor vai fazer algo nessa manhã aqui. E eu queria ler com você, o Êxodo é o segundo, né? Segundo capítulo da Bíblia. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés, veja, eu escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze, tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira, é mestre em todo o trabalho artístico. Para ajudá-lo, eu designei pessoalmente Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento, para que façam tudo o que eu lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o lugar da expiação de todos os objetos no tabernáculo, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar do holocausto de todos os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestuário finamente confeccionado, as roupas sagradas para o sacerdote, Arão, as roupas para os seus filhos usarem em seu serviço como sacerdotes, o óleo da unção, o incenso perfumado para o lugar santo. Os artesãos deverão fazer tudo conforme eu lhes ordenei até aqui. Uau! E ontem, construindo essa palavra, até cantei uma canção da Ana, ali no momento, aquela canção que fala: quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que designou em seu coração.
em os seus braços. E essa canção veio do meu coração enquanto eu cantava, enquanto eu ministrava, né? Fazia essa ministração. E o tema dessa mensagem são as marcas de quem Deus escolheu. Existem as marcas das pessoas que Deus escolhe. Sabe, a gente pode sonhar com grandes projetos, a gente pode idealizar. Eu acredito que nós somos muito boas em idealizar as promessas de Deus na nossa vida, principalmente quando a gente recebe uma palavra. Foi como disse a nossa irmã, como é que é o nome? A Tati, que fez aniversário? A Jaque. A Jaque falou uma verdade ali que foi uma flecha no meu coração, que Abraão recebeu uma mensagem, uma palavra, olha para o céu. E ele, certo, imaginou, é quando, Deus? Quando que Sara vai dar trigêmeos? Não, né? Quando que vai ser? Porque às vezes nós interpretamos uma promessa de Deus de uma maneira errada. E isso é o berço de muitas frustrações. Porque e Deus, Ele não tem compromisso com aquilo que nós interpretamos, mas Ele tem compromisso com o propósito dEle na nossa vida. E é por isso que quando você amadurece, e eu acredito que a imigração é uma panela de pressão de amadurecimento, né? Eu não imigrei fora do Brasil, mas eu morei 2 anos em Belo Horizonte, lá no bairro Buritis. Morei lá e para mim, o que demoraria 10, 20 anos para me aprender em Criciúma, Deus fez em 2 anos de uma mudança. Então, aquilo que talvez você ia levar anos para construir no Brasil, Deus está fazendo aqui, em pouco tempo, um amadurecimento gigantesco na sua vida. E quando você amadurece, você começa a enxergar as coisas também de formas diferentes. Não sei se você já teve essa impressão de você visitar um lugar ou uma casa que você, quando era criança, você pensa assim, meu Deus, parece que esse muro era tão alto. Não é assim? Parece que essa janela era tão grande. E a gente tem aquela impressão, a nossa maturidade, o nosso crescimento também muda a nossa perspectiva. Então, às vezes nós recebemos o nosso chamado quando ainda nós somos imaturas, mas é no nosso crescimento com Deus que o Senhor vai mudando a nossa visão e a leitura que nós temos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Até aí, vocês estão me entendendo? Então, Deus tem compromisso com o propósito dEle. Ele não tem compromisso com o que nós interpretamos. E eu quero declarar aqui nessa manhã que todas as promessas de Deus para a sua vida, cada palavra que foram liberadas do céu sobre você, palavras que estão rondando a sua vida, sabe, como aquele avião que começa a chegar no aeroporto, ele começa a dar voltas para esperar uma pista, para que ele possa pousar. Eu declaro aqui pistas livres, para que palavras pontuais desçam sobre a sua vida, se concretizem sobre você, em nome de Jesus. E o Senhor me começou a trazer essa palavra. Quinta-feira foi reunião de mulheres lá em Criciúma, e quem ministrou foi a minha flecha Vitória, minha filha. E ela, é tão engraçado que as pessoas botavam assim no chat da transmissão, nossa, a pastora Viviane está tão diferente. Aí uma botava, é a filha dela. Disseram que eu criei um clone para me substituir quando eu precisar. Mas ela realmente é a minha melhor amiga. É muito parecida comigo. A gente está com muita saudade. E é tão gostoso quando mãe e filha têm esse relacionamento, né? Só que a Vitória, eu recebo muito da vida da Vitória. E quando ela começou aquela ministração, a primeira palavra que ela falou abriu um clarão dentro de mim. Que eu não vou abrir aqui, mas está em Joel 3:10, se eu não me engano, que fala que o Senhor diz assim, peguem os seus arados e transformem em espadas. E eu fiquei com aquela palavra no meu coração e o Senhor falou assim para mim, estejam atentas porque eu vou mudar e eu vou trazer novas habilidades. Eu vou fazer coisas novas, mas uma das nossas maiores, eu acredito que, deficiências, eu não sei você, tem mulheres que são um pouco mais ousadas e corajosas, outras são mais, né, têm um pouco mais de receio. Mas nós temos muita dificuldade com a mudança.
Nós temos muita dificuldade quando Deus diz assim, até aqui, ok? Você construiu a arca, né? Que lindo, te trouxe até aqui, né? Agora é como Noé. Deixa a arca, que tem algo pós-arca. Senhor, mas eu levei 100 anos. Pois é, mas a arca era só um tempo. Agora desce da arca e eu quero que você faça, é outro plano. É tão forte isso que Noé se preparou para a construção, mas ele não se preparou para sair. Eu acho que ele se preparou tanto para construir, para dar certo, para aquela arca parar naquele monte e tudo, e aquela água baixar, que ele não se preparou para a frutificação que viria após. Tanto que ele se embriaga e ali a primeira maldição, depois do dilúvio, vem, familiar inclusive, porque não se preparou. E aí nós somos resistentes às mudanças, então tem as mulheres que são muito mais abertas para mudanças, quanto outras muito mais, mas independente de temperamento, ou de jeito, ou de personalidade, ou de criação, a verdade é que nós somos resistentes ao novo. Por mais que a gente diga, Senhor, faz. Aí quando o Senhor está fazendo, você fala, ah, Deus, era só uma oração simples, não era para o Senhor, né? Mas o Senhor, Ele... E eu acredito que a igreja no Brasil e nas nações, escute isso, nós precisamos entender a mudança que o céu está fazendo agora. O lugar que o Senhor vai começar a nos colocar. Eu não estou fazendo a faculdade de nutrição somente porque eu vou cuidar da saúde de mulheres. O Senhor está me dando um acesso, uma chave. E enquanto eu estava aqui, de uma outra faculdade lá na nossa cidade, a reitora e mais pessoas, gente, não são cristãs, me chamaram para uma reunião. Então, assim, eu acredito que o Senhor está dando acesso nas nossas mãos, acessos novos, e você vai dizer, Senhor, mas eu não tenho habilidade. O Senhor fala para você hoje, fica tranquila, porque eu vou treinar você. E primeira coisa que acontece aqui, que eu queria trazer, é o primeiro versículo, aliás, o 2, que diz assim, eu escolhi especificamente Bezalel. Eu quero dizer para você, Deus escolhe especificamente pessoas. Ele tem uma maneira específica de escolher. E olha o que ele faz ainda. Ele diz assim, o Senhor disse a Moisés, veja, eu escolhi especificamente ela. Eu escolhi especificamente essa família. Eu escolhi especificamente por conta da história, por conta da vivência. Senhor, mas olha como é que é. Pois é, por conta disso que eu estou te escolhendo. É específico. O que Deus quer fazer com você é específico. E Ele está dizendo assim, veja o que eu estou fazendo. Sabe, você não precisa se promover. Você não precisa dizer para os outros, veja o que Deus está fazendo. Porque o próprio Senhor vai chamar pessoas e vai dizer assim, Moisés, você é um libertador. Agora veja o que eu vou fazer através dele. Veja, Deus está anunciando a libertadores, a pastores, a líderes. Você que é pastora, líder, esteja atenta, porque o Senhor vai levantar um Bezalel do seu lado e vai dizer assim, veja, porque eu escolhi especificamente ele. É como se Deus dissesse para Moisés, Moisés, presta atenção no que eu estou fazendo, olhe para isso, eu escolhi. Não foi Bezalel que se apresentou, não foi Moisés que o indicou, foi Deus. A palavra escolhi, ela é extremamente pessoal. Eu escolhi. Não é uma escolha genérica, ela é específica. Ela é tão intencional. E antes de existir o reconhecimento humano, já existia a aprovação divina. E é aqui que entra. Eu acredito que as pessoas que Deus vai estar levantando nesses dias, elas têm... Eu quero que você pare para pensar nisso. Elas são diferentes. Totalmente diferentes. O que elas vão fazer é único, é diferente.
e elas são aprovadas por Deus antes de serem expostas. Então, o caráter delas é aprovado, a vida delas diante de Deus é aprovada antes dos dons. O Senhor está procurando pessoas para que Ele possa dizer: deixa eu te chamar, você não vai me envergonhar. Deixa eu te trazer para cá, porque, Senhor, mas eu não tenho essa habilidade. Mas, filho, eu vou derramar sobre você. Porque Deus faz primeiro dentro de nós, para depois mostrar. Primeiro em mim, depois através de mim. Ele não pergunta para Moisés assim, ó, o que você acha desse homem? Ele apenas diz: veja o que eu já escolhi. Deus, Ele não precisa de autorização de pessoas para confirmar aquilo que Ele mesmo já decidiu. Eu sempre digo isso. Deus não tem contrato fechado com ninguém. Deus não tem contrato fechado com nenhuma denominação, com nenhuma pessoa. Ele levanta quem Ele quer. A Bíblia diz que Ele levanta o pobre não é do monturo. Olha isso, e Ele faz assentar onde? Com príncipes. Ele muda a mentalidade, Ele muda o lugar. Isso aparece, gente, na Bíblia, você vai ver de capa a capa, porque a gente vê Samuel estava ainda olhando para Eliabe. Samuel, com certeza, mas Deus já havia escolhido Davi. Os discípulos ainda enxergavam Saulo, perseguidor, iam acusá-lo. Deus já estava vendo um Paulo transformado, um apóstolo escolhido. As pessoas, elas olham para a aparência, mas Deus começa a olhar o propósito. Segundo, vamos lá. Já ali, correndo, fala assim: filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus chama a sua história, mas Ele não fica limitado a ela. E Ele diz aqui, ó, filho de Uri e neto de Ur. E a Bíblia nos apresenta a origem de Bezalel, mas não atribui seu dom à sua família. Sabia disso? Seu sobrenome explicava de onde ele vinha, mas era o Espírito Santo que explicaria o que ele se tornaria. Aí eu fui estudar, e eu achei isso lindo. Eu fui estudar se na família existia casos de ter algum artesão. Porque você viu a quantidade, a lista enorme, é trabalhar com roupa, é trabalhar com ouro, é trabalhar com tudo. Se alguém da família aí estudando diz que não tem nenhum relato. Mas Deus faz questão de mencionar a sua genealogia, porque Deus nunca vai ignorar a minha e a sua história. Eu gosto daquela parábola que foi, todos nós aqui tem uma palavra que transformou a nossa vida. A minha é aquela de Lucas, a parábola da figueira no meio das videiras. Eu tenho uma mensagem sobre isso, que eu acredito que existem 4 tipos de mulheres. A mulher oliveira, a mulher figueira, a mulher videira e a espinheiro. E, quer ver? A mulher videira é aquela mulher feliz, porque o fruto da vinha representa a alegria. Não dá para fazer uma viagem sem ela. Você pensa assim, vamos viajar entre amigas, a fulana tem que ir. Ela é das piadas engraçadas, nada para ela tá ruim, ela tá sempre feliz, ela agita o grupo. Tem algumas mulheres aqui, videiras aqui, só aconchegante. A mulher videira, não tem esse negócio de não ter comida. Ela chega na casa dos outros assim, o que tem nesse forno? Ela vai abrindo a geladeira, ela vai fazendo do pouco muito. Nós temos as mulheres oliveiras. A oliveira parece que ela, se você olha uma árvore oliveira, parece que ela nasceu sofrendo. Não é? Ela é toda contorcida. Mas é nos momentos mais difíceis, quando ela é esmagada, que ela produz um óleo de unção que quebra o jugo. A mulher oliveira é a intercessora, é a mulher do manto, é a mulher que rodopia, é a mulher que sempre tem uma palavra profética. A minha Bíblia é a da mulher oliveira, ó. A Bíblia da mulher oliveira. Ela não importa. E a mulher oliveira, ela tem um segredinho, tá? Ela tem que ser podada.
Enquanto a mulher videira precisa de limites, porque a videira tem que ter a treliça. A treliça é o limite da videira. Não dá para botar a mulher videira sem ela ter limite, porque ela é ilimitada. Aí Deus pega e bota... Mas a mulher oliveira, ela precisa ser podada. Eu fui na casa de uma amiga que tem uma oliveira. Eu nem sabia que aquilo era uma oliveira. Alta. Lá em cima, eu falei, que árvore bonita. Ela disse, é uma oliveira, assim, capaz, não é? Nunca. Tem cor de oliveira, parece. Mas não é, olha onde é que ela foi alcançar. Ela disse, pois é. Eu comprei e não sabia que a oliveira tem que passar por uma poda. Porque se ela não é podada, ela cresce tanto que ninguém mais alcança o fruto dela. Ela fica inútil. Mas quando ela é podada, ela permanece numa altura ajustável que até uma criança vai lá e alcança o fruto dela. Então, às vezes é muito espiritual, uau. Sabe, espiritual, uau. Deus vai lá, pega, dá umas tesouradas, fica pequenininha, para que as pessoas possam comer do teu fruto. Aí nós temos a mulher figueira. A figueira, olha, se tiver mulher figueira aqui, eu quero abraçar. Eu digo que a minha mãe é uma mulher figueira. A mulher figueira, ela é aquele tipo de mulher que passou tantas situações na vida dela, mas até no inverno ela tem um fruto doce. Você vai ver o figo. O figo, quando ele passa, ele ainda era alimento para as pessoas quando estavam no inverno das pessoas, porque o figo ressecado, ele fica ainda melhor. É aquela palavra que não muda, é aquela constância. A mulher figueira, ela está lá nos dias mais difíceis da sua vida. Quando a oliveira está lá chorando as pitangas dela, enquanto a videira está feliz, a figueira está firme e forte do teu lado, porque a figueira, já viu como ela é forte? A figueira, ela é robusta. Tem mulher figueira aí? Não é que a história dela é fácil, mas ela resolveu ser alimento para os outros. Mas a mulher espinheiro não tem aqui, não vou falar sobre ela. Mulher espinheira dominadora, né? Ela quer que tudo fique embaixo dela, e o espinho, ele tem ele sufoca e nada cresce ao redor dele. Ninguém cresce ao redor de uma mulher espinheiro, nem marido, nem filhos, nem ninguém, porque ela vai secando, ela vai sufocando tudo. Mas o Senhor, Ele está falando para mim e para você que não importa a sua história, de onde você veio, que tipo de mulher você é, dentro da sua casa. Ninguém fazia isso, mas você vai fazer. Você vai ser a pioneira da sua família. Ontem eu fui dormir com essa palavra, pioneira. O Senhor falou assim, eu vou levantar pioneiras, mulheres que nunca foram feitas na família dela, mas ela vai fazer, a família dela vai fazer. E Deus, Ele faz questão de mencionar, porque Ele... eu estava falando agora eu lembrei. Eu estava falando daquela parábola da oliveira no meio das videiras. Não, da figueira, é figueira, né? Figueira no meio das videiras. Das videiras. E a Bíblia diz que aquela figueira não estava dando fruto. Lembra dessa? E o que o jardineiro faz? Ele começa a cavar, expor as raízes dela. E para ela se fortalecer, ele coloca adubo. E adubo são coisas que já passaram, que já morreram, às vezes até... O seu passado não é inútil. Aquilo que você diz, isso já morreu na minha vida. Já morreu, vem cá que nós vamos botar na tua raiz para fortalecer. Então Deus não joga nada fora. Ele é especialista em usar aquilo que nos envergonhou para trazer ainda autoridade futuramente. Sabe, eu quero declarar isso: no lugar que você foi mais machucada e ferida, vai ser o lugar que Deus mais vai te usar para curar outros. Em nome de Jesus, essa autoridade vai vir. Vamos lá. Em terceiro, a primeira menção é um princípio incrível. Ali no versículo 3 diz assim, enchi-o do Espírito de Deus. Gente, eu descobri que essa, até então, foi a primeira vez que essa palavra foi usada. Para pensar comigo. Eu fiquei assim, acho que uns 15 minutos lá no quarto do hotel. Meu Deus. A primeira vez
que alguém recebeu essa palavra: eu o enchi do meu espírito. Mas já tinha acontecido Gênesis. Nós já estamos aqui no capítulo 31 de Êxodo, muita coisa já aconteceu. E como que é a primeira vez? E eu gosto de falar sobre isso, que a Bíblia ela carrega algo que os teólogos falam, né? Eu também estou me formando agora em teologia, eu estou só por Deus. E os teólogos, eles falam algo muito interessante, que existe, isso não é explicitamente escrito na Bíblia, mas existe a menção, a primeira menção, ela estabelece um princípio. É por isso que aquilo que você faz primeiro na sua vida é tão importante. É por isso que quando as ofertas, a entrega era do primeiro boi, então todo estava consagrado, não era assim? Quando a gente dizima, é exatamente isso que a gente está fazendo. Eu tiro 10% daquilo que o Senhor me deu e os 90% estão consagrados ao Senhor. É a minha primícia, é o meu primeiro. Quando eu escrevo um livro, eu sempre penso: o que vai ser do primeiro exemplar? O que eu vou fazer com ele? Eu tenho isso, gente, isso é muito forte. Que você possa praticar isso na sua vida, sabe? A primeira menção é muito importante. Por isso que o diabo quer roubar das meninas a questão da sexualidade, sabe? Que a primeira vez seja de uma forma tão traumática, através de abusos, através de um relacionamento que te enganou, que te feriu, que te machucou. Porque a primeira menção, ela é muito importante. E aqui diz que eu o enchi. E esse detalhe, para mim, ele é tão importante, extraordinário, porque essa é a primeira vez que a Bíblia diz que alguém está cheio do Espírito de Deus. Então, gente, não foi Abraão o primeiro. Não foi José do Egito. Já tinha acontecido. Não foi Arão. Não foi nem Moisés, gente. Ele não disse para Moisés. Mas foi um artesão. Tem artistas aqui que pintam, que constroem, que... Gente, Deus está restaurando as artes. Algo que a gente despreza. E isso estabelece um princípio tão lindo. Deus quis que a primeira vez que essa expressão aparecesse, estivesse ligado, sabe o quê? A construção. Não algo pronto, mas algo que ia ser construído. E Deus está dizendo para nós aqui, Deus não unge só pregadores, ministérios, libertadores, mas agora o Espírito Santo está ungindo construtoras, construtores, construtoras de famílias, por que não de empresas, ministérios, pessoas. E a primeira menção revela o coração de Deus. Eu gosto muito daquele versículo, não sei onde está agora, que nós somos edifício, casa de Deus. E nós somos chamados para a edificação mútua um do outro. Sabe, hoje eu estou te edificando, mas eu também preciso ser edificada por você, a sua vida me edifica. Então, em quarto lugar, eu anotei aqui, o Espírito Santo, ele nos capacita a construir. É tão lindo que ele fala aqui, ó, eu enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia. O Espírito Santo traz a capacitação que uma escola, que uma faculdade, que vivência, que pessoas jamais vão nos dar, mas é algo do Espírito. Hoje que haja um clamor aqui nessa manhã, Pai, eu preciso da capacitação que vem do alto, aquela que ninguém pode me entregar, só eu estando cheia do Teu Espírito. Sabe, tudo aquilo que Israel depois admirava e via, a arca da presença, as cortinas na tenda, as roupas do sacerdote, o colete sacerdotal, tudo aquilo que era tão lindo, passou pelas mãos de alguém cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. Isso muda a compreensão de unção, gente. Porque a unção, muitas vezes nós estamos só apontando, o Senhor vai me usar, para mim ser cheia de Deus, então tem que estar envolvida com as coisas da igreja. É maravilhoso estar envolvida, eu sempre estive envolvida. Mas será que Deus não está abrindo um pouco assim, para você olhar para outras coisas que Ele quer te mostrar, e que Ele quer te usar, e trazer novas habilidades? Será que estamos tão fechadas numa
numa caixinha e Deus está dizendo, deixa eu te tirar daí, porque a minha graça ela é multiforme, ela tem várias formas. Eu entrei numa crise quando eu fui pensar na faculdade de nutrição, porque está lá a mensagem para a reitora dessa faculdade, que eu mandei em 2024 para ela. Então, eu já poderia ter 2 anos de curso. 2024 eu mandei perguntando como que era, se eu ia dar conta, porque a Bíblia fala que antes de construir uma torre, Jesus disse, assenta, vê se você tem condições de terminar ela, para que depois você não comece, não termine, os outros passem e riem de você, falando, olha, essa começou, não terminou. E aí, lá em casa a gente tem um provérbio meu e do Telmo, eu digo que é o provérbio dos Martinello. Sempre quando a gente tem uma ideia, a gente joga no fogo. O que é jogar no fogo? A gente não dá mais importância para aquilo ali. Se ainda viver depois do fogo, é porque era de Deus. Aí, não saía do meu coração nutrição, não saía do meu coração, e esse ano ficou muito mais aceso, e eu decidi entrar. Já fiz as primeiras provas, enfim, já estou terminando algumas matérias. Mas eu entrei numa crise. Porque eu estava com a minha mente fechada, sei o quê? Pastora. E cuidar da igreja, e cuidar da minha filha. E estava até pensando em me aposentar do pastoreio para ser vó, gente. Eu quero ser aquele tipo de vó que se joga no chão, que brinca. Eu quero que a minha filha viaje com o marido dela. Eu vou ficar com os meus netinhos. A Vitória morre de rir disso, mas eu quero isso. Quero viver isso. Aí eu falei, será que fazendo uma faculdade de nutrição não vai tirar minha autoridade? Falei para o Telmo. Será que não vai? E meu marido foi muito sábio. Ele falou assim, abre os olhos para aquilo que Deus está fazendo agora. Ele está dizendo para ti, pega esse ancinho, né? Lá no sul a gente fala ancinho, mas esse arado da sua mão, transforma ele numa espada para um tempo que está por vir. E por que o que transforma a gente? É derreter, é fogo. Como é que a gente transforma algo? É fogo. Fogo do quê? Da aflição. Aí você fala, é o diabo. E Deus fala, filho, o diabo nem está sabendo o que eu estou fazendo contigo. É eu mesmo que estou derretendo tudo isso que você dizia, ai, mas eu gostava tanto desse arado. Ele tem uma história de tantos anos, Senhor. Eu ia pendurar esse arado lá na minha casa, Senhor, e mostrar para os meus netos. Pois é, mas não vai, porque eu vou derreter ele todinho e transformar ele numa nova ferramenta. Porque para uma nova habilidade precisa de novas ferramentas. Ah, Jesus. Então, Efésios 2:21 vai dizer, né, que nele todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo. Você é essa mulher que foi cheia do Espírito de Deus, porque hoje o templo não é mais aquele templo de pedras, nós somos o templo. Nós somos esse edifício. Eu preciso construir você, você precisa me construir, porque o diabo está usando muitos para destruição. Nós temos visto pessoas se autodestruindo. Nós temos visto na internet o tribunal de julgamento, a desconstrução das pessoas, a destruição. E quem são aqueles que vão construir? Um dia eu estava tão desanimada, gente. Às vezes você pode até pensar que a gente não passa por períodos assim, mas passa. E eu estava muito triste, desanimada. Falei, Telmo, se eu soubesse que naquele dia que eu disse, eis-me aqui, usa-me a mim, eu voltava lá e dizia, Deus, ó, pega outro, porque eu falei, que difícil, que doloroso. E naquele dia, aleatoriamente, lá no direct do Instagram, a ferramenta do Instagram mudou, pelo menos no meu. Antes eu via só quem eu aceitava, quem eu não tinha ainda aceitado, eu não conseguia enxergar, mas agora mudou a ferramenta. Então, tem uma coluna que você consegue ver todas as pessoas que te mandam mensagem. E eu não sei por que o meu dedo foi e clicou naquela mensagem. Uma mulher anônima, ela me deu um encorajamento tão grande, sabe? Eu sabia que não era só um agradecimento, ela trouxe palavras específicas do que eu estava sentindo. Ela assim, o Senhor me mostra você desse jeito na sua casa, e o Senhor está te falando isso. Eu precisava ser construída por aquela mulher.
Quem que ela era? Ela era um Bezalel, cheio do Espírito de Deus. Vamos lá, a roupa da minha filha, do templo, né? Da tenda, as cortinas, o santuário. Vamos lá consertar, vamos lá trazer sobre ela. Então, nós precisamos encorajar umas às outras. Queria que você está sentada com a sua amiga? Quem está com a amiga aqui? Levanta a mão. Meu Deus! Eu estou dizendo que as mulheres não andam sozinhas, elas andam em bando, gente. Se mete com esse bando para ver. Se mete com o bando. Eu até ia achar que não, tá? Até achei que vocês estavam com problemas de relacionamento, mas então não. Você vai chegar para sua amiga e dizer assim para ela, fala assim para ela: eu quero te ajudar, eu quero te fortalecer. Fala para ela: estou aqui contigo, não desiste não. Amiga, não desiste. Você está doida para desistir, falando para outra não desistir, entendeu? Isso aí. Agora eu quero trazer algo importante. Como que a gente identifica alguém cheio de Espírito de Deus? Já parou para pensar? Como que nós identificamos alguém que é cheio do Espírito de Deus? Porque, gente, é o meu maior desejo. Eu quero ser cheia do Espírito de Deus. Às vezes eu olho aquela mensagem, aquela palavra de Davi, quando ele é ungido, depois diz assim: e Davi foi possuído pelo Espírito de Deus. Sabe? E eu falei: Deus, eu quero ser possuída pelo Teu Espírito. Possuída pelo Teu Espírito. Às vezes tem coisas que eu faço lá na minha igreja, lá, que depois eu olho na internet e falo: meu Deus, o que eu fiz? Tira, corta, peço para o Mídias, corta aquela parte. Porque a gente é possuído pelo Espírito de Deus. Né? Tem uns memes da Ana. Eu não tenho nem cartão, ela está possuída, não tem conta no banco. Ela está possuída pelo Espírito de Deus. Completamente possuída. Eu olhei para ela, estava bêbada de Deus ali, sabe? Com o microfone na mão. Então, eu falei: eu quero ser cheia do Espírito de Deus. Não importa o que as pessoas vão pensar da gente. A gente tem que desgrudar disso, entendeu? Se você ficar se preocupando com o que os outros vão pensar, você não cresce. Se você olhasse para os críticos, você não faz nada. E mesmo quando você não fizer nada, você vai ser criticado. Então não tem para que fugir. Mas qual é a principal característica de uma pessoa cheia do Espírito de Deus? Você sabe? A Bíblia traz aqui, ó: sabedoria. É incrível como uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela tem uma sabedoria inigualável. A forma como ela responde, a forma como ela fala, a forma como ela se comporta, como ela se veste. É incrível como um entendimento, um conhecimento, uma habilidade, uma sabedoria flui dela, porque a sabedoria que está sobre ela é aquela que está em Tiago 3,17, aquela que vem do alto. É a sabedoria de Deus. Gente, em quantas vezes, em situações, porque assim, você fez treinamento para ser mãe? A gente pode até fazer um cursinho ali de gestação, mas no dia a dia não tem treinamento, gente. Eu agora procurei um treinamento para ser sogra. Porque tem uma atualização que acontece com a gente quando a gente vira sogra, que a gente vira metida no mesmo momento. Parece a Vitória casou, a atualização: fique metida, se meta na vida deles. Eu falei: está repreendido. Mas eu dei uma de metida, sogra metida. Uma vez eu falei assim: Marco, cuidado com isso. Ele fez assim, ó: eu sei, minha sogra. Aí eu assim, eu acho que eu passei de um limite. Porque ele precisou dizer que ele sabia. Depois eu fui lá e falei: Marco, me desculpa, tá? Porque não tem curso de sogra, eu estou aprendendo. Então a gente tem curso? Não tem, a gente vai aprendendo como, gente? Vivendo. A gente vai aprendendo. Então, às vezes tem situações na minha vida que eu digo: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para responder certo. Me dá sabedoria para dizer sim ou dizer não. Como dizer o sim, como dizer o não. Eu conto essa história, mas foi muito interessante. Foi um dia assim. A Isabela assim, ela tinha uns 9 anos. Não vou para igreja, não quero ir para a igreja hoje não, domingo.
Sabe quando dentro de nós acende aquele alerta? Pã! Ela não cai na igreja. Aí a gente pastoreia há muitos anos. Desde que ela nasceu, a gente está pastoreando. E eu falei, meu Deus, ela não cai na igreja. E agora? Liguei para o Telmo. Entre um culto e outro, são 5 cultos no domingo. Telmo, a Bela não quer ir para a igreja. Não quer? Não. O que eu faço? Ele assim, vamos orar. Tá. E eu peguei, fui para o quarto, sério. Porque a gente fala muito de oração, mas não pratica. Você é muito mais tentada a dizer, a falar e não viver. E não vivendo, você vai e mete o pé pelas mãos, dá tudo errado. Mas eu, aquele dia, fui para dentro do closet e falei, Senhor, ela não quer ir para o culto. E eu não quero também fazer ela ir e dizer que eu... Aí ela me deu uma frase, ela assim, mãe, mas assim, ó, se eu tiver que ser obrigada, eu vou, né? Acabou comigo. Eu digo que a Bela tem 65 anos. Só um parênteses, ontem ela se assentou ali no hotel, ela foi primeiro, foi para a piscina e tal, depois tomou um banho, botou um pijama, pegou o livro dela e disse assim para mim, existe coisa melhor que isso? Um banho, um pijama, um livro e ficar quietinha na cama. Eu falei, tu tem quantos anos mesmo? Tem 11 anos, gente. Aí eu falei assim, não posso obrigar, se eu ficar em casa eu também não posso ser conivente, e agora o que eu faço? O Senhor me deu uma sabedoria, na hora. Ah, tá, peguei. Tá bom, nós vamos ficar em casa. Vamos? Vamos. Mãe, então faz o macarrão tal? Faço. Fiz o macarrão, bem gostoso. Enquanto ela comeu o macarrão, eu já estava com os meus planos. Tá, ela comeu... Daí ela foi se preparar para ir para o sofá. Não, já que tu ficou em casa, e eu achei maravilhosa a tua ideia de a gente não ir hoje, tem um monte de tarefa da escola para adiantar, teu quarto para organizar, a gente já vai se adiantar para segunda-feira. Ela, mãe, não dá mais tempo de ir agora não dá mais tempo de ir na igreja. Agora nós duas vamos ficar, pega o teu material, vamos adiantar tuas tarefas, deixar a tarefa pronta para a semana, estudar para as provas, e aproveita, vou tirar as roupas do teu guarda-roupa, nós vamos dobrar tudo por cor e tal. Pensa qual foi a próxima vez que ela disse que ela não queria ir para a igreja. Nunca mais. Ela ama ir para a igreja. Ama, ela está amando. Então, assim, é uma sabedoria que não adianta brigar. A gente tem hora que não vai ter livros abertos, você não vai acessar, é Deus puro, sabe, que vai trazer essa sabedoria. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela é cheia do Espírito de Deus. Não tem como ser sábia sem ser cheia. 6º lugar, Deus nos dá habilidades sobrenaturais. E dá, gente. Eu lembro da minha sogra que fazia uma rosquinha, fritinha de polvilho. Lá fui eu um dia... Eu quero aprender, Tereza. Pode me dar aqui essa massinha na minha mão que eu vou... Gente, a minha rosquinha quebrava inteira e a dela é bem bonita. Eu dizia assim, isso é uma magia, fala para mim. E assim, não, tem que ter um jeito. Então, eu acredito... Sabe aquela tua amiga que faz um bolo, ela joga o ovo, nem bate muito, o bolo sai assim? Você fica lá, olhando, bate, faz direitinho, o teu bolo fica aquela coisa minguada. Vai pedir habilidade para o Espírito Santo. As habilidades, elas vêm de Deus, sabe? Igual canção, música, cantar, pintar, né? Bordar, desenhar. Há coisas que o estudo não produz, é Deus quem sopra. Salmos 90, 17 diz algo que eu amo. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sabe? Estenda as suas mãos, pede ao Senhor, Senhor, me dá habilidade. Confirma, Senhor, a tua obra nas minhas mãos. Confirma que o Senhor quer fazer. Bom, e é tão lindo quando Deus já toca uma habilidade natural, né? Quando Ele pega assim, eu lembro de uma amiga minha que canta, e ela disse que ela já cantava, e um dia ela estava tomada pelo Espírito de Deus. E ela falou que o Senhor falou para ela, põe a mão na tua garganta. E ela disse que naquele dia, quando ela pôs a mão na garganta dela, naquele período de oração, ela foi alcançando notas que ela jamais tinha alcançado. Ela disse que ela tinha um canto que era celestial. E ela disse que enquanto ela cantava, os olhos dela se regalavam para a mãe dela. E ela dizia, eu não sei o que está acontecendo. E era lindo. E ela nunca mais cantou como antes, mas Deus deu um dom, uma habilidade que ela já tinha. Deus trouxe, né, uma ampliação. Agora, escute comigo. Nem
quem está cheio do Espírito de Deus foi chamado para fazer a obra sozinho. Porque às vezes eu estou cheio do Espírito de Deus, vou te ajudar, não precisa não. Até quem está cheio do Espírito de Deus precisa de ajuda. No versículo 6 diz assim, ó: para ajudá-lo eu designei pessoalmente a Oliabe. Olha que lindo isso. Aí fala, e é tão legal quando você se aprofunda um pouquinho, porque eu sempre esqueço o nome desse abençoado Jesus. Bezalel, ele era da tribo de Judá. Sabe? Tribo de Judá, liderança. Davi veio de lá, Jesus. É uma tribo de muita liderança. Mas o amigo dele veio da tribo de Dan. Se você olhar a tribo de Dan, o território era pequeno. E o território que eles pegaram ainda foi muito difícil de conquistar. A tribo de Dan, ela meio que, das tribos, às vezes ela é um pouquinho assim, meio que... a gente não... Sabe, no bezerro de ouro, se eu não me engano, foi no meio da tribo de Dan, no território deles. Então, a tribo de Dan, ela só que Deus, ela é incrível. Deus vai dizer assim, quem vai te ajudar vai ser da tribo de Dan. Inclusive, quem vai te ajudar vai ser de tribos diferentes que a tua, costumes diferentes que os teus. Eu vejo isso muito aqui. Uma vez eu tive um sonho com essa igreja, com a Ana, acho que até já falei isso para ela, que eu chegava aqui, tinha uma pessoa que eu conhecia que estava fora, e é engraçado que essa pessoa que eu sonhei que estava fora, hoje ela não está mais aqui. Onde que eu tive o discernimento do sonho? E quando eu chegava aqui, tinha uma representação de cada nação. Então a Itália tinha algo construído da Itália, tinha os italianos, e tinha os suíços, e tinham todas as nações. Eu falei, meu Deus, que ideia genial que eles tiveram. Todas as nações estão representadas. E os brasileiros, no meio daquilo, conversavam, iam em cada um daqueles lugares construídos dentro da igreja. Então, eu acredito que isso acontece muito aqui nos Estados Unidos, entre as pessoas que estão morando aqui, porque você acaba se relacionando com pessoas de tribos diferentes. Para você é muito natural. Inclusive, parte da maturidade que você tem alcançado vem disso, de aprender a lidar com o outro que é diferente de você. É diferente da língua, é diferente do costume. Nordestina com sulista. Carioca com o pessoal de São Paulo. Não é assim? O pessoal do norte, que gosta da farofa com pedra. Com a farinha com pedra. Então, quantos costumes você já não teve porque você esteve do seu lado alguém de uma tribo diferente da sua? Se eu pudesse, todo dia pela manhã eu comia cuscuz, que eu amo, com banana da terra, com queijo coalho. Agora eu fiz muita gente ter saudade, né? Por quê, gente? Porque eu tive uma ajudante na minha vida da tribo de Dan, vamos dizer assim. Eu adotei uma menina que morou comigo 11 anos, de João Pessoa, a Paraíba. E o que ela fazia para comer? Cuscuz. Então, as pessoas que Deus vai colocar do seu lado também vão mudar alguns costumes seus. Por isso que, vigilância, você fica parecido com quem você anda junto. Não sai por aí escolhendo as tuas alianças, porque aqui diz que Deus escolheu o amigo dele. Aí você vai fazer uma oração, você vai dizer assim, Deus escolhe as pessoas que serão minhas amigas, que poderão acessar a minha casa, que poderão acessar, muitas vezes, o meu coração, que poderão acessar, inclusive, o meu lugar de sucesso. Porque esse amigo aqui, ele podia acessar o lugar de sucesso do... Jesus, me ajuda. Bezalel, ele podia acessar, porque ele sabia que foi Deus que havia designado. Então, as alianças também são projetos e sonhos de Deus. Eclesiastes 4:9 diz, melhor serem dois que um. Moisés teve Arão, Davi teve Jonatas, Paulo teve Timóteo. Hoje eu me alegrei tanto com o louvor aqui. Falei para Ana, olha os teus Timóteos aqui ministrando louvor. Que lindo, que unção. Que coisa maravilhosa. Então, nunca confunda, sabe, multidão com aliança. Quem escolhe as nossas alianças, sejam ministeriais, sejam alianças, é Deus que escolhe. Há pessoas que chegam para somar, que chegam para sustentar o bom propósito de Deus. Há pessoas que estão ao nosso lado, enquanto a gente está ali com a linha, ela está lá já amarrando, facilita.
E uma coisa, quando a gente é ferido nos relacionamentos, a gente tem uma tendência. A gente, por conta de uma experiência, a gente fada todas as outras experiências. Por causa de uma pessoa, a gente acaba muitas vezes se fechando. Então, eu quero dizer para você que uma experiência não necessariamente vai fazer com que você viva a mesma experiência através de outras pessoas. Talvez uma experiência ruim vai fazer você ficar mais ligada. E dizer, Senhor, me ajuda, escolhe as pessoas para estarem comigo nesse projeto, nesse tempo. Olha, ore menos por popularidade e ore mais pelas pessoas certas na sua vida. Em último lugar, quem é cheio do Espírito Santo não retém, multiplica. Porque depois eu fui para Êxodo 35, vai lá comigo. Só umas paginazinhas, se você está com a Bíblia aberta. Êxodo 35. Lá no versículo 34, olha o que diz. Moisés vai repetir tudo aquilo que Deus tinha dito, mas eu vou pegar aqui no versículo... No 30, né? Mas lá no 34 diz assim, ó. Lá no 33, ó. Tem aptidão para gravar, encravar pedras preciosas, entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. O Senhor capacitou tanto Bezalel como Aholiabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan, para ensinarem as suas aptidões aos outros. Gente, que detalhe extraordinário. Deus poderia simplesmente dar habilidade para eles construir, mas Ele foi além. Deus deu habilidade para ensinar. Imagina isso. Você já com certeza teve seu professor ou sua professora favorita. Por que ela é o seu professor ou professora favorita? Porque ela tinha graça no ensinar. Você conseguia entender o que aquela pessoa está falando. Tem muita gente que tem muito conhecimento, que tem muita habilidade, mas não tem o dom do ensino, não consegue passar, não é um bom comunicador ou uma boa comunicadora. E o Senhor falou assim, olha como você me obedeceu. Agora, mais do que habilidade, eu te dou uma nova habilidade. Agora você vai começar a ensinar. Você vai transmitir aquilo que eu te dei através do meu próprio Espírito. Eu te dou graça para você transmitir a outros. Já pensou isso? Eu tenho lá na igreja um retiro que eu faço com as nossas líderes. O nome do retiro é Amado Timóteo. E eu sento com elas. E é muito simples. Eu rasgo meu coração, não é filmado. Eu posso falar tudo. Aquilo que mais ou menos eu falo no caso da Isabel também. Que às vezes ali, graças a Deus, nunca vazou nada. Porque tem coisas que a gente tem que guardar. Mas lá eu abro o Amado Timóteo, um retiro. E o que Deus faz é lindo. E aí eu vejo os frutos do Amado Timóteo depois. Sabe, você vê as habilidades que você teve em Deus se multiplicando na vida de outra pessoa. Por muito tempo a igreja viveu em competição, onde a gente não gostaria de ver. Sabe, nós, principalmente mulheres, não é tanto nos homens isso, mas as mulheres têm muita dificuldade de relacionamento ainda. Eu tenho um trabalho no presídio, agora, para a graça de Deus, eu consegui que os meus livros Mulheres Improváveis estejam em cada penitenciária do Brasil. Estado, gente, governo Lula autorizou. Eu fiz um pedido, e para a glória de Deus, a pessoa que é responsável lá, o nome dela, como é que era? Viviane. Você é Viviane, ou Viviane, né? Olha Deus falando. Mas, enfim... Foi para toda a penitenciária. E eu fui fazer entrega ali em Criciúma. Quando eu cheguei ali, tem a penitenciária masculina e a feminina, uma do lado da outra. Separadas, né? Mas ao lado. Aí eu perguntei, nossa, a masculina é perigosa, né? Aí as moças, gente, olharam para mim. Você está se referindo aos homens? Eu falei, sim, deve ser um desafio, né? Porque, imagina. Difícil. Elas se olharam. É muito mais difícil com as mulheres. Porque as mulheres têm algo, elas não são, como é que é a palavra? Não, elas não são amigáveis, mas não é isso. Você pode observar que as mulheres, elas não são protetoras uma da outra. Elas não se apoiam. Elas têm uma rivalidade gigantesca, que inclusive tem que separar. E os homens, você pode observar. Observa como é quando seu marido encontra um amigo. Daí, barrigudo, daí, seu careca. Não é assim? Daí, seu feio.
o cara daí, você não sei o quê, pá, os dois se abraçam, sai fora, ele fala pra ti assim, ó, esse cara é tão legal. Conheço ele lá do terceirão, cara, passou um problema aí, mas o cara é legal. Aí vem a mulher se encontrando, ai, que linda que você tá. Ai, gostei do seu vestido. Essa sandália, comprou onde? Aí depois que sai, ela é uma chata. Não sei o quê. Então, assim, relacionamento de mulher é muito complicado, mas eu acredito que Deus pode curar isso, sabe? A começar pela igreja. Então, nós vamos começar a ver mestres na igreja, mulheres que vão ensinar aquilo que aprenderam direto de Deus. Deus vai te dar habilidade para você transferir, gente, isso é lindo. Hoje eu vi isso aqui. Que unção desse louvor. Que graça, que favor de Deus. Uma transferência. Porque Deus dá habilidade para a gente ensinar. Se Deus tem te chamado para ser uma mulher que cuide de outras mulheres, eu quero profetizar que vai ter muitas reuniões de mulheres, nos lares, nas famílias, sabe? Projetos que vão trazer muitas americanas, não só da comunidade brasileira. Sucesso não é construir sozinho, é deixar pessoas capazes de continuar construindo. Então, eu queria terminar essa palavra falando para você hoje, quem sabe? O Senhor está dizendo assim, filha, pega o teu arado aí, joga no fogo, que eu quero te dar uma nova habilidade nessa manhã. Eu vejo um vento de Deus soprando aqui, mudando. Um vento de mudança. Só que tem resistência à mudança. Lembra do que eles falaram sobre João Batista? O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Olha que interessante, o caniço ele tem que se dobrar ao vento, senão ele quebra. Então ele tem que se agitar ao vento, senão ele quebra. Todo homem e mulher de Deus, ele tem que ser maleável no vento do Espírito. O Espírito começa a soprar e ele vai para onde o Espírito envia, senão o que acontece? Ele quebra no meio do movimento de Deus. Então hoje o Senhor está falando assim, deixa eu abrir a tua visão, deixa eu dizer para você que eu quero fazer nova todas as coisas, quero te dar uma nova habilidade. O testemunho da esfirra, não é? Nunca fez esfirra. Olha o que Deus fez, minha irmã. Olha o que Deus quer fazer, quem sabe, já está aí na sua mão, já está no seu coração, e você está assim, ai não, para mim não. Não, por quê? Estou muito velha. Velha? Gente, velha é o diabo. Nós vamos viver de glória em glória. Nunca permita essa palavra ai, não vou fazer isso que eu sou muito velha. Faça. Volte a sonhar. Volte a pedir para o Espírito de Deus trazer novas habilidades. Ah, Senhor, quer derreter o meu arado? Derrete. Faz uma espada nova. O Espírito Santo está soprando e levantando pessoas aqui. Eu quero que você fique de pé nessa manhã. Oh, Senhor. E o Senhor escolheu especificamente Cláudia, Daniela, Patrícia, Maria, Ana Paula, Tatiana, Jaqueline, Viviane. Tantas mulheres aqui representadas. O Senhor está dizendo, eu te escolhi. Por que você resiste à mão do meu Espírito? Por que você ainda quer viver no velho? Por que você ainda quer levar uma ferramenta velha para um tempo novo? Você estava assim, Senhor, será que isso é de Deus? Eu acho que o céu está dizendo para você que é. Há um vento novo aqui. E eu queria orar com você nessa manhã. Eu queria fazer algo ousado, mas não sei se cabe, né? Para orar. A gente dá um jeito? Se essa palavra veio de encontro, eu queria que você bem pertinho assim, para caber todo mundo. Isso. Recebe essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem aqui. Isso. Dá espaço aí para os outros. Mas vem, diz assim, Senhor, eu quero ser cheia do teu Espírito. Vem sobre mim nessa manhã, Senhor. Vem sobre mim nessa manhã, Deus.
Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Tem mulheres aqui que ainda não falam a língua, não falam inglês. Você sabia que Deus fala inglês? que Ele pode vir com habilidade sobre você. O Senhor está tirando agora toda a resistência. Ele está arrancando de você toda a porteira antiga, toda a resistência. Ah, mas eu não era boa na escola. Ah, mas eu nunca fui boa nisso. Você não era, agora você é. Porque o Espírito de Deus virá sobre você essa manhã. A glória do Senhor vai invadir esse lugar. Oh, rabachore, cantore, rabassore. Isso, comece a ser cheia. Comece a falar isso para Ele. Senhor, não está na mão dos homens aquilo que eu preciso, de ninguém, de nenhum ministro, está em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, agora comece a ser cheia do Espírito. Peça a Ele, enche-me. As habilidades, Senhor, que eu nem sei que eu preciso, comece a derramar sobre a minha vida. Enquanto nós cantamos uma canção, você comece a pedir isso ao Espírito Santo de Deus. Desça sobre mim, Espírito de Deus. Flua com liberdade, Espírito Santo. Eu peço agora que o Senhor tire dos lábios das mulheres todo o tapume agora. Tudo que está prendendo a voz dessa mulher agora, em nome de Jesus. Todo espírito de intimidação, de vergonha, todo trauma do passado, toda profeta encavernada. Ah, Deus, em nome de Jesus, começa a arrancar agora a mordaça. Começa a arrancar agora a mordaça dos lábios. Ah, comece a ser cheia do Espírito agora. Isso, Espírito Santo, comece a derramar agora. Cheia, cheia, cheia. Isso, mais, mais, mais. Comece a soprar, Espírito. Sopra, cheia do Espírito. Isso. Ah, dê lugar ao Espírito Santo. Toda habilidade escondida, toda habilidade escondida por vergonha, por medo, comece a sair a luz agora, a sair a luz agora, criatividade, inteligência, sabedoria. Eu oro para que uma unção de sabedoria desça sobre esse lugar agora. Uma nuvem de sabedoria seja estacionada aqui nesse lugar agora. Receba a sabedoria do alto. Isso. Seja cheia de Deus agora. Cheia do Espírito de Deus agora. Abra sua boca. Abra sua boca. Não fique calada. Não fique calada. Isso. Isso. Isso, dê liberdade. Deixa as águas